Muito bom dia pessoal, graças a Deus, mais um dia abençoado, um projeto Casa Firme, onde nós podemos começar muito bem o nosso dia, orando, nos preparando a nossa mente para enfrentar as batalhas desse dia, com a certeza de que nós temos a graça e o favor que nós precisamos para esse dia, graças a Deus. Vamos dar início a esse trabalho abençoado, em nome de Jesus. Se você puder, feche seus olhos e se concentre na oração, no Senhor Jesus, neste momento tão especial, tão abençoado, porque cada momento que nós temos a oportunidade de estar na presença do Senhor, é um momento muito especial. Porque são esses momentos que vão definindo o nosso destino, o nosso futuro, a quantidade de oportunidades que nós aproveitamos na presença do Senhor, é aquilo que na verdade nos fortalece durante o nosso dia, durante a nossa vida, onde nós aprendemos a ter dar as boas respostas diante das coisas. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, com muita alegria, gratidão, nós estamos aqui, Senhor, na Sua presença, Senhor amado. Mais um projeto Casa Firme, começando bem o nosso dia, Senhor, sempre com o Senhor, porque não há maneira melhor de começar alguma coisa, Senhor, porque a Sua palavra diz, o Senhor é o começo e o fim, o Senhor é o princípio e o fim de tudo, Senhor amado. Então, tudo vai fluir se nós começamos pelo Senhor e permanecemos com o Senhor. Quando nós pedimos orientações, direções, ajuda, só assim nós teremos uma vida poderosa, meu Pai. Então eu te peço, abençoa, meu Pai querido, cada pessoa que está aqui comigo, cada um, meu Deus amado, que vai passar pelo projeto Casa Firme, cada pessoa que vai orar nos altares, Senhor, cada pessoa que fará os cultos, cada pessoa que estará na igreja, cada pessoa que vai passar pela transmissão, que o Senhor ouça as nossas orações, que o Senhor nos ajude, Deus querido, nos ajude porque nós sabemos que sozinhos a nossa força é limitada, é pequena, mas com o Senhor nós somos inabaláveis, Senhor, pela Sua misericórdia. Eu peço a cobertura do Teu sangue sobre cada um de nós, meu Pai. Cada homem que me assiste aqui agora, cada mulher, meu Pai, que está assistindo, cada jovem, meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Nos ajuda, Deus querido. Derrama sobre nós o favor e a graça que nós precisamos para enfrentar este dia. E que cada um de nós, meu Pai, venha aproveitar ao máximo cada oportunidade, afinal os dias são maus. Então que nós possamos aproveitar, meu Deus, aproveitar na Sua presença, aproveitar para aprender, aproveitar para mudar, para ajustar o que é necessário. Porque é o que nós sempre falamos, todos os dias é dia de decisões. Então, se tomamos decisões ontem, hoje teremos que tomar dezenas, centenas de decisões. Todo o tempo nós estamos tomando uma decisão. Se vamos para um lado ou para o outro, se vamos obedecer a palavra ou não, se vamos seguir a nossa carne ou não. Todos os momentos estamos tomando alguma decisão. E essas decisões, o saldo delas, positivo ou negativo, vai refletir na nossa vida, na nossa família, nos nossos resultados. Então que nós possamos, Senhor querido, estabelecer o padrão correto, estabelecer um estilo de vida que te agrada, estabelecer um perfil, meu Pai, de um homem que se parece com o Senhor cada vez mais, porque afinal o Senhor é o nosso padrão. O Senhor é o paradigma que nós buscamos todos os dias, meu Pai. Então nos ajuda. Tem misericórdia de nós, eu peço a cobertura do Teu sangue, peço, Senhor, nos ajude, que o Senhor derrame, Senhor amado, a sabedoria que nós precisamos
para nos analisar e tomar as decisões inteligentes, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, meu Pai, por falhas, por pecados, por erros, por tudo aquilo que talvez fizemos ao longo desse dia, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo. Nos perdoa. Tem misericórdia de nós e nos ajude a estar atentos, alertas, a não viver no automático, a não agir de forma irracional, mas estarmos conscientes em todos os momentos do que estamos pensando, falando e fazendo. Em nome de Jesus. Conduza-nos, meu Pai, neste dia, abençoa cada trabalho que será realizado ao longo dessas 25 horas de oração, que o Senhor possa alcançar vidas, meu Pai, que a Sua palavra alcance o propósito de mudança de vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Bom dia, meus queridos. Que Deus abençoe a todos vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa oportunidade de falar com vocês, de passar uma mensagem, de poder de alguma forma ajudar em alguma coisa, acrescentando a sua vida, porque a palavra de Deus é a única coisa que muda a nossa vida. Não é verdade? Então, bom dia para você, bom dia a todos os homens que está aqui acompanhando e a todas as mulheres também que querem que seus maridos acompanhem, assistam. Então, depois você manda para ele esse culto, né? Então, graças a Deus, tudo é bênção, tudo são oportunidades de nós crescermos. Então, eu te agradeço aqui, você que está aqui comigo, né? Mandando a sua mensagem, e eu peço que você se concentre na palavra, em nome de Jesus, tá bom? Uma palavra que eu quero passar para você hoje é uma palavra muito conhecida, diria até simples, mas como tudo que vem do Senhor Jesus, é simples, mas é profundo. É simples, mas é de extrema relevância na nossa vida. Que está aqui em Mateus 5, 13 ao 16. Que diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem a seu Pai que está no céu. Veja, meus queridos, o Senhor Jesus, Ele nos chamou de sal e de luz. Ele nos chamou para salgar, Ele nos chamou para fazer a diferença. Mas aqui o Senhor está falando, se o sal perder o seu sabor, para que servirá? O Senhor nos chama para fazer a diferença nessa terra. O Senhor, falando para os homens, o Senhor não nos chamou para passarmos despercebidos. Nós precisamos impactar as pessoas. Sabe por quê? Eu estava falando esses dias. O sal, ele tem uma propriedade, ele tem uma característica tão interessante que quando você, obviamente, você sabe muito bem do que eu estou falando, você já deve ter comido uma comida que não estava com muito sal. Ou até às vezes às vezes você que estava cozinhando esqueceu de botar sal, né? Acontece.
E quando você vê come um arroz, um feijão, uma carne que não tem sal, tudo parece que tem o mesmo gosto. É muito interessante isso. Parece que você pega um arroz sem sal, um feijão sem sal, parece um isopor. Porém, quando você tempera, quando você coloca o sal nesse alimento, você não tem gosto de sal. Você sabe identificar o gosto do feijão, o gosto do arroz, o gosto da carne. Então o sal, ele desperta, ele ativa o melhor das coisas. Sem o sal, tudo parece igual. E com o sal, cada coisa tem uma identidade. É muito interessante essa propriedade do sal. Que sem ele, tudo tem o mesmo gosto. Com ele, cada coisa tem um sabor específico. Por isso que a gente sabe identificar cada situação. Então, assim é o Senhor nas nossas vidas. O Senhor é o sal da nossa vida. Você, homem, a palavra está falando aqui, esse é o culto para o homem forte. E para aquelas mulheres que querem que seus maridos também tenham um posicionamento. Um homem, se ele perder o seu sabor, se ele não impactar, se ele não fizer a diferença, para que servirá? Para que servirá? As mulheres, as crianças e os animais, eles recebem amor incondicionalmente. Se ama um filho pelo que ele é, uma mãe pelo que ela é, um cachorrinho pelo que ele é. Mas um homem, ele é amado e respeitado pelo que ele pode oferecer. Essa é a realidade. O homem, ele tem o papel de proteger, de prover, ele tem o papel de cuidar. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Porque, querendo ou não, esse é um fato, o homem, ele tem que ter uma relevância, ele tem que ter o que oferecer, ele tem que ter algo para acrescentar às pessoas, àquela família, aquela esposa, aqueles filhos, na sociedade. Então, se eu não me posiciono, de que eu sirvo? Um homem que não consegue prover, um homem que não consegue proteger, um homem que não consegue fazer a diferença na vida das pessoas, para que servirá? Porque o Senhor está dizendo exatamente isso. Vocês são o sal da terra. Então, não estou falando nada demais. O Senhor disse, se eu sou o sal da terra e eu não faço diferença nenhuma, para que eu sirvo? Para que você aceitou Jesus se você não tem levado Cristo? Para que você foi feito, se não para fazer a diferença neste mundo, nessa geração? Davi cumpriu o propósito dele, o propósito de Deus na geração dele, e ele morreu. Se eu não estiver aqui para cumprir o propósito de Deus neste meu tempo, para que eu sirvo? Qual é a função de uma pessoa que ela passa a vida dela sem cumprir com a sua função? Porque nós não fomos criados simplesmente para nascer, comer, usar os recursos da terra e morrer. Como tantos na palavra que passaram para a história anônimos. Aqueles que marcaram o seu tempo, aqueles que fizeram o que deveria ter sido feito, aqueles que se posicionaram no seu tempo, nós sabemos, nós conhecemos os nomes deles. Mas aqueles que não se posicionaram, que, como em vários momentos a gente vê, dos soldados que iam apenas para pegar o espólio da guerra, né? Os despojos, não tem nome deles, porque não é relevante. Foram pessoas comuns, pessoas que foram pela conveniência, pessoas que não se posicionaram, não firmaram
como os valentes de Davi, que se firmaram numa posição e ali permaneceram firmes, né? E aí o que acontece com a vida de muitos? Será jogado fora e pisado pelos que passam. Muitas pessoas, muitos homens têm aceitado ser pisados. Têm sido pisados pela vida. Têm sido pisados pelas pessoas, no relacionamento, em tudo. Não têm sido pessoas relevantes, têm sido esmigalhados, humilhados. Está errado. Isso está errado. Nós precisamos influenciar. É muito claro quando falta o sal de um pai. É muito fácil de perceber quando falta a luz de um pai. Filhos, por exemplo, que não têm a presença do pai. Porque o que é o sal? É estar presente. O sal está presente, o sal faz a diferença naquele lugar. Então, quando falta um homem, uma presença nessa casa, uma liderança, uma autoridade espiritual, falta segurança. Então, quando não tem um pai naquela casa, ou o pai até está, mas ele não é presente na vida, ele não está salgando, ele não está fazendo a diferença naquelas vidas, naquelas crianças, a gente vê muito bem filhos medrosos, meninas carentes, meninas que se envolvem com relacionamentos, muitos relacionamentos, porque são carentes, estão precisando de uma presença masculina, uma segurança. Porque uma mulher que tem a presença de um pai forte, firme, que está lá, ela não se interessa por qualquer um, ela não se leva por qualquer pessoa, porque ela tem segurança de que ela se valoriza. Mas quando aquele pai não está lá presente, ela se envolve com muitas pessoas, ela está insegura, ela quer buscar conforto, uma segurança em alguém. Os meninos são medrosos, os meninos se tornam covardes, inseguros, eles não conseguem olhar nos olhos das pessoas. Uma pessoa que tem dificuldade em olhar nos olhos é uma pessoa insegura, e essa segurança, ela vem do pai, ela vem da identidade que o pai dá. Então, aí no casamento, a mulher fica triste, vive nervosa, vive carente. Por quê? Porque está faltando sal naquela casa. Está faltando aquilo que mostra que tem diferença. Então é muito importante, muito sério essa mensagem. Se eu não fizer diferença, para que eu sirvo? Se o sal perde o sabor, para que serve? Porque o Senhor me chama de sal. Você vai lá no mercado, você compra o sal. Mas vamos supor que esse sal ele não faz diferença. Você joga e não muda nada, parece uma areia, sei lá. Né? Tem que jogar fora, porque a função única da vida dele é salgar alguma coisa. Então, o sal, ela ativa o melhor no alimento. O sal, um homem que salga, ele ativa o melhor nas pessoas. Ele deixa as crianças seguras, ele dá segurança para aquela família, ele conduz bem a sua casa. Por quê? Porque ele faz a diferença, ele está ativando o melhor, ele está ativando talentos, ele está ativando a segurança, ele está ativando a alegria, ele está ativando coisas importantíssimas nas nossas vidas, para que nós venhamos a ter uma vida vitoriosa. Então, se nós não entendermos isso, a gente se priva de uma grande e poderosa vida. O que nós vemos muitas vezes? Homens que aceitaram a passividade, aceitaram um lugar de coadjuvantes nas coisas. E é o que a gente falou esses dias. Você tem o que você tolera.
Você quer reclamar que a sua esposa não respeita? Você quer reclamar que seus filhos não te respeitam? Você se colocou na posição de um sal que não salga. Simples assim. Você se colocou numa posição de passividade, você se colocou numa posição de alguém que decidiu não fazer a diferença na vida das pessoas. Decidiu ser chato, decidiu ser acomodado, decidiu ser preguiçoso, decidiu ser um reclamão, decidiu tudo que não vai acrescentar, mas vai te tirar muito. Decidiu fazer as piores escolhas. Mas o Senhor disse, eu sou sal. Mas eu decido não salgar. Porque se o Senhor disse, é algo que já está em nós. O Senhor já, como a palavra diz que Ele não me deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio, então já está dentro de nós esse poder. Já está dentro de nós esse potencial de fazer a diferença, de marcar as pessoas. Muitas vezes a gente vê pessoas preocupadas muito no que vão fazer, na escola que vai colocar os filhos. Eu, esses dias, estava falando com uma pessoa que, infelizmente, não se desviou dos caminhos do Senhor, e ele estava preocupado com o filho dele em relação à escola, por conta de diversas situações que a gente vê nas escolas, essa cultura aí, né, esquerdista, essa cultura woke aí que tem destruído jovens, né? Aí ele foi e colocou a criança numa escola cristã. Mas aí conversando com ele, vendo como é que ele vivia, tal, e ele foi falando que ele, né, não lê a palavra, não faz nada assim relacionado a Deus, vai na igreja de vez em quando, bebe um pouco ainda. Aí eu falei para ele, olha, eu entendo a sua intenção, mas não adianta você colocar seu filho numa escola cristã se na sua casa não tem cristianismo. Não adianta você levar seu filho para uma escola cristã se na casa dela ele não vê um pai cristão. Não vê um pai orando, não vê um pai ensinando, não vê um pai lendo a Bíblia para ele, conversando com ele, mas vê um pai que está no futebol, está bebendo cerveja, está vivendo de uma forma comum. Então, o que vai ter mais peso? Algumas horas que ele fica lá na escolinha, ou aquilo que ele está vendo? Porque as pessoas, elas seguem exemplos. As pessoas não seguem, se eu te falar um negócio, você não vai me seguir. Mas se você enxergar um exemplo meu, você talvez reproduza esse exemplo. Seja bom, seja ruim. Então as pessoas, posso falar aqui para você, você pode falar para o seu filho, meu filho, faça assim, minha filha, faça assim, mas eles vão falar vão seguir o quê? Vão seguir o que eles estão vendo. Eu falei para ele, você imagina que você não quer que seu filho, quando ele ficar mais velho, que ele comece a beber, não é verdade? Mas adianta você falar, meu filho, beber faz mal, não faça isso, mas ele está vendo o pai ali sentado bebendo com ele, na frente dele. Meu filho não pode mentir. Está vendo o pai mentir. Está vendo o pai desrespeitar a mãe. Está vendo a mãe desrespeitar o pai. Mas aí na escola, na igreja, está falando, não, porque a mulher tem que ser sábia, que a mulher tem que ser calma, equilibrada, o termômetro do lar, o homem tem que ser forte, tem que ser um sacerdote. Mas em casa ele vê a mãe gritando, vê o pai lá, né, vivendo de qualquer jeito. Qual o exemplo que ele vai ficar? Vai ficar com o exemplo mais forte, porque a referência dele é qual? É a tia da escolinha? Não, é o pai e a mãe. Principalmente o pai. A mãe luta muito, mas o pai tem um poder para estragar violento. Mas o contrário também. O pai, quando ele se posiciona, ele leva a família inteira.
A gente já falou isso algumas vezes, você deve ter ouvido isso em outros cultos também, que quando um filho, tem uma pesquisa antiga sobre isso, que um filho, quando ele aceita Jesus, ele leva cerca de 10% só da família dele para Jesus. Percebe que quando o filho que busca a Deus, demora muito, né? Para que um pai, uma mãe, um irmão venha para Jesus. Demora muito tempo, precisa convencer demais, precisa ter muito testemunho, muita mudança para convencer. Quando uma mãe aceita Jesus, que é o que muitas vezes a maioria da igreja é composta por mulheres, né? Cerca aí de 60%, né? 60%, 70% às vezes, é composta por mulheres. E às vezes fica naquela luta, né? Marido, demora muito custo, o filho começa a ir com ela. Aí com muito custo, mas muito custo mesmo, daqui a pouco, depois de uns anos, o marido começa a fazer uma visita para a igreja. Então, quando a mulher ela aceita Jesus, cerca de 30% da família vai para Jesus. Mas quando um homem aceita o Senhor e se posiciona, mais de 90% vai para a igreja, vai para Jesus. Que aí você vê exatamente isso. Quando você vê que um homem está posicionado, você vê lá, está a mulher, está os filhos do lado. Olha o poder, olha a força que nós temos e que muitas vezes nós decidimos ser um sal que está sendo pisado. Pisado na família, pisado nos negócios, pisado. Olha os homens aí. Olha nessa sociedade aí. Claro que não são todos, obviamente. Mas veja como que tem homem que dá vergonha. Homem mole, fraco, acomodado. Um bundão. Não mata uma barata, não troca uma lâmpada, não sabe fazer nada, não sabe fazer nada. Vai ganhando peso, não se cuida, vai ficando daquele jeito. Aí um homem que não provê, um homem que não pode defender numa situação uma família. Tem vídeos que você deve ter visto já, de situações de perigo, né, que acontece, o cara sai correndo e deixa a mulher com o filho lá, é a mulher que tem que agarrar o menino lá para proteger. Olha que coisa vergonhosa. Então nós precisamos assumir o nosso papel. O sal tem uma função de fazer a diferença, de despertar o melhor dos alimentos. Nós fomos chamados para despertar o melhor nas pessoas. A palavra nos dá a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Dê-nos hoje o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, a porção diária de graça, de favor. A palavra é o quê? É o nosso pão. O nosso pão é a palavra de Deus. Nos dá hoje, Senhor, a palavra para esse dia. Nos dá hoje, Senhor, aquilo que nós precisamos para nos fortalecer para esse dia. Elias comeu uma refeição dada pelo Senhor e ele caminhou por 40 dias. Então, a palavra é o que nos alimenta. A palavra é que nos dá força. Então nos dá hoje, Senhor, o pão de cada dia, nos dá a palavra, o suprimento diário para esse dia. Porque todo dia nós temos uma porção de graça. Jesus já disse, basta cada dia o seu próprio mal, basta cada dia os seus próprios desafios. Então o que eu não fiz ontem é o que o Senhor nos ensina lá naquela passagem do maná. Vocês vão ter o maná todos os dias, não guarda, porque o de ontem não vai prestar para hoje. Não guarda para amanhã, que vai apodrecer. Porque o que eu tenho é o hoje. Deus nos ensina exatamente isso. Eu tenho que viver o hoje, mas eu vivo hoje pensando no amanhã. Eu vivo hoje pensando na eternidade. Não é eu vivo hoje curtindo hoje, não, eu vivo hoje plantando para amanhã. Porque eu não quero ser pisado. Eu não quero ser pisado. Eu não quero não servir para nada, porque é o que vira aqui, ó, vai ser pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Olha que coisa, né? Imagina
eu me tornar uma pessoa que não serve para nada. Isso é duro, isso é forte, mas é a palavra de Deus. A palavra não vem para ela vem também para nos confortar, mas ela vem acima de tudo para nos confrontar. Ela nos acalenta, ela nos ajuda, mas ela dá tapa na nossa cara, para a gente acordar, para que a gente desperte para aquilo que a gente precisa fazer. Então esse investimento diário é fundamental. Esse investimento de oração, esse investimento da palavra, esse investimento de conversa, esse investimento de presença na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, é fundamental. Esse investimento, esse pão nosso, esse alimento diário, que você está lá conversando, está lá ajudando, está lá apoiando, é aquela história, né? Você tem que trabalhar, tá certo? Um homem dentro de casa não presta, ele fica atrapalhando muitas vezes, né? Então ele tem que estar na vida, tem que estar produzindo, tem que estar fazendo as coisas, mas também ele tem que estar lá em casa. Tem que estar lá conversando, dando beijo, dando abraço, conversando também, porque tem uns aí que pelo estilo de vida quase não fica em casa, e quando chega não corrige, fica meio que flutuando, né? Ou às vezes é o oposto, quase não fica, então não tem beijo, não tem abraço, mas tem um monte de correção. Então tem que ter um equilíbrio. Você não consegue ficar muito tempo, talvez, pela rotina, pelas responsabilidades, mas que aquele tempo que você está lá seja um tempo de qualidade. Que, não, eu quero ficar no meu tempo, quero ficar quieto. Não, homem não tem direito, só tem deveres. Essa é a realidade. O homem só tem deveres. Mulheres têm direitos, mas têm muitos deveres também. Crianças têm mais direitos do que deveres, mas têm deveres também, tem que ter. Senão viram inválido, criam uma pessoa despreparada para tudo, que é o que a gente vê muitas vezes. Mas homem não tem direito. Você não tem direito de ficar quieto, você não tem direito de ter o seu tempo, o seu momento, se você não supriu a sua família da outra maneira. Mas eu não tenho direito a ter o meu tempo, se você não teve um investimento ali, naquelas crianças, no seu casamento, você não tem direito, infelizmente, é assim. O Senhor nos deu uma grande responsabilidade. Então, uma grande responsabilidade, obviamente, me exige muito. O Adão, ele falhou gravemente nisso. Adão falhou gravemente porque ele quis muita autoridade, mas sem responsabilidade. Muitos querem autoridade, mas não têm tido a responsabilidade. E muitas vezes está faltando isso. A pessoa não se posiciona, mas ela quer ser respeitada. Como? Como? Ela não está lá, não conversa, não participa, não sabe o que está acontecendo, não ajuda num dever de escola, não ajuda ali na organização da casa. Não estou falando, você não tem que fazer tudo. Eu também acho que não. Cada um mas tem que ajudar. Mas tem que ajudar. Não saber fazer um negócio, não apoiar, não, eu estou aqui, estou sentado, não, estou um marajá. Não, também não. Então nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos nos tornar pessoas como sal. É impossível você não saber que naquele alimento tem sal. Tem que ser assim, tem que ser impossível não saber, não notar que você está lá. Não notar que você está naquela casa. Não notar que você faz a diferença nesse ambiente de trabalho. Porque o sal sempre faz a diferença. Logo, eu também sempre faço a diferença.
Eu também estou lá e converso, e luto, e oro, e explico, e tenho uma posição firme naquele lugar. Por quê? Porque eu estou marcando algo. Marcando memórias, marcando a presença, marcando um território, colocando os limites. Então essa palavra, meus queridos, ela é muito, muito poderosa, é muito... ela traz muita mudança quando a gente adquire a consciência. Porque é o que a gente falou agora no começo. O sal tem essa propriedade muito interessante de ativar o melhor no alimento. Sem ele, tudo parece ter o mesmo sabor. Com ele, cada coisa tem o seu sabor. Você não pode estar num lugar e tudo ser a mesma coisa. Não, você está num lugar, você está marcando, está fazendo a diferença, você está ativando o melhor na vida das pessoas. Então você ativa o melhor na sua esposa, você ativa o melhor no seu filho, você ativa o melhor na sua filha, você consegue entender que cada um tem uma personalidade, você tira o melhor deles, você dá segurança, você dá beijo, você dá um equilíbrio naquilo lá. Você dá uma proteção, você traz uma estabilidade. Esse é o nosso papel. O nosso papel é de fazer a diferença. É de fazer o nosso máximo, o nosso melhor. É não pensando de forma egoísta. Ah, mas e eu? E eu? Não tem eu. Tem a minha missão. Tem o que eu posso fazer, o que eu devo fazer. São os meus direitos, não os meus deveres. O Senhor me colocou como uma autoridade, mas Ele também me deu estrutura para isso. Muitas vezes a gente vê que, devido à omissão de muitos homens, mulheres acabaram assumindo, né, muitas coisas e fica uma bagunça. O emocional não suporta, porque Deus fez as coisas de forma correta, perfeita. Algumas coisas é muito mais difícil para uma mulher administrar. Algumas coisas a mulher é muito melhor para cuidar do que o homem. Por isso que há uma união perfeita, porque um completa o outro, não é um que é mais do que o outro, mas um complementa o outro e os dois se tornam um, e aquela casa se torna uma, e aquela família se torna uma, porque uma casa unida, ela é muito forte, pessoas unidas se torna um cordão de 3 dobras, né? Aquela corda que vira uma trança fica muito mais forte do que um fiozinho só. Esse trança lá, 3 cordas, vira uma muito mais forte. Então assim é a nossa vida. Cada um assumindo o seu papel. A nossa sociedade está essa bagunça, porque cada um foi saindo do seu papel e no final das contas ninguém quer fazer nada. Ninguém quer família, ninguém quer se sujeitar, ninguém quer submeter a nada, ninguém quer alinhar as coisas, cada um quer estar certo, todo mundo quer estar certo, todo mundo quer ter direitos, e adulto não tem direito, adulto tem deveres. Então nós precisamos ter o que oferecer. Um homem, ele sempre vai ser cobrado por aquilo que ele tem a oferecer. Então não adianta a gente, isso é injusto. Quem está falando de justiça? Está falando do que é. É prático. Jesus é prático. Deus é prático. Cada coisa tem que ser, e é ponto final. Mas por que é assim? Porque Deus viu que isso era o melhor. E pronto. Mas eu não concordo, então. Mas aí não sou eu o seu problema. Aí a gente tem que seguir um parâmetro. Enquanto eu seguir minha cabeça, e você segue a sua, e você segue a sua, a gente vai vivendo esse mundo bagunçado. Porque quanto mais cada um, eu não concordo, eu acho que deveria ser assim. É igual o técnico de futebol, né? O cara está lá, o cara estuda, o cara está lá no dia a dia, mas tem mais 100 milhões de brasileiros que acham que ele deveria ter feito diferente. Pois é. 100 milhões de escalações diferentes, 100 milhões de táticas de jogo, né? E imagina só, se for ouvir todo mundo, você não faz nada. Se for cada um ter uma opinião, como os nossos dias,
Ao invés de se basear na palavra de Deus, está falando, eu não concordo, não tem certo e errado, tem algo relativo, não tem verdade, como Pilatos, que é verdade? A verdade é aqui, ó, essa daqui. Essa é a verdade. Porque tudo que foi saindo dessa verdade nos fez chegar a essas mentiras que nós acreditamos, nós não, que o mundo fala, que o mundo prega, que também está cansado, né? Está cansativo, está perdendo força, né? Essa vida bagunçada. Esses dias, né? Eu vi um memezinho assim no Instagram que estava lá, que estava aquelas camisetas progressistas assim, com um monte de símbolo, né? Que significa cada gênero, né? Então é feminino, masculino, mais uns 15. Né? Dizendo uma frase assim, não existem apenas dois gêneros. Aí você está lá na loja da Amazon, a camiseta, e tem lá, para qual que você quer? Você quer masculino ou feminino? Aí o cara rindo lá, não tinha, então devia ter mais uns 15 gêneros ali para comprar aquela camiseta. Veja, um pequeno exemplo da insanidade moderna. Foi saindo da Bíblia, foi saindo dos valores, dos princípios, e começa a pensar essas babaquices, né? Então, meus queridos, o nosso papel é ocupar um lugar de relevância, um lugar de ser um canal de bênção. Você tem que tomar essa decisão. Eu vou tomar a minha decisão de ser um canal de bênção na minha família. Eu vou ser um canal de bênção na vida do meu cônjuge, dos meus filhos. Eu vou ser um canal de bênção na minha empresa. Eu vou ser um canal de bênção diante de conhecidos e de desconhecidos. Eu decido não ser uma tampa. Eu decido não ser um impedimento na vida das pessoas. Porque quando tem uma tampa, a tampa te impede. A tampa impede da coisa transbordar, do negócio sair, né? Então, nós temos que tomar essa decisão. Eu não serei uma tampa. Eu não vou ser o tipo de pessoa que segura os outros, que impede os outros de crescerem, que atrapalha a vida dos outros, que impede de um filho fluir e ser corajoso e acreditar, de uma menina ter a segurança que ela precisa, de uma mulher de ser plena, de ter tranquilidade, de poder fazer as coisas com o pai, sabendo que o marido está lá guardando, protegendo. Então eu decido não ser uma tampa, mas um arco que impulsiona a flecha. Como a palavra, os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Então eu estou lá impulsionando, vamos lá, você pode, você consegue, vamos lá, vai dar certo. Eu estou aqui, vamos orar, vamos buscar, vamos nos posicionar. Veja que é uma reação totalmente diferente. Uma postura, um caráter, uma autoridade totalmente diferente. Então vamos nos posicionar. Chega de tolerar a mediocridade. Chega de tolerar a passividade. Chega de tolerar o orgulho. Chega de viver com essas misérias, que a única coisa que atrai para a vida de quem vive assim é problema. É se tornar o sal que é pisado, que é jogado fora, que não presta para nada, que não se posiciona, por isso não serve. Então, meus queridos, pegue essa mensagem, seja o sal na vida das pessoas, ative o melhor na vida das pessoas, extraia o melhor, mas para isso você precisa se posicionar. Para isso eu preciso estar no lugar certo, senão eu vou ser pisado. Eu vou ser uma luz que está escondida debaixo de um cesto. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem o seu Pai, que está no céu. É o que nós já falamos. Quando você acredita na palavra e vive baseado nela, e você vive e decide ser esse sal que faz a diferença,
As pessoas estão olhando para você, falando, nossa, mas que rapaz, que cara, que homem diferenciado, abençoado, mas de quem é o crédito? Para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. O crédito no final é sempre de Deus. Mas muitas vezes a pessoa, nossa, porque o Murilo, porque o Isaac, porque o Neto, olha que homens maravilhosos, mas é culpa de quem? É culpa da palavra. É culpa da palavra que eu fui, dei ouvidos, eu fui e acreditei, e fui e obedeci. Então, se nós fazemos a diferença na vida das pessoas, quem está sendo glorificado é Deus. E tudo tem que ser para Deus. Todo o propósito da nossa vida tem que ser para levar para Deus. Como Jesus, cada cura, cada libertação, cada pregação que ele fazia, ele falava, foi Deus. É para Deus, vai dizer que foi Deus, olha como Deus tem sido bom na sua vida. Não fale para ninguém, porque o mérito não é meu, vai fazer oferta, vai agradecer, vai edificar o sacerdote, vai edificar as pessoas, que foi Deus quem fez na sua vida. Então, se você se torna sal, se você impacta pessoas, se você ativa o melhor na vida das pessoas, é Deus que tem que ser glorificado, é Deus que tem que ser engrandecida através da sua vida, e nada melhor do que ser uma pessoa que glorifica a Deus. Que as pessoas falam, como a gente vê, né? A gente vê na palavra. Davi, antes de ter enfrentado Golias, antes de ser um herói nacional, as pessoas já olhavam para ele e falavam assim, esse é um homem de Deus está com ele. Deus está lá na vida dele. A mesma coisa com José. Via-se que tinha diferença nele. Daniel, a mesma coisa. Tem um homem aí, tem um homem que tem o Espírito de Deus. Tem algo diferente nele, exatamente. É Deus. Então, torne-se esse sal. Torne-se essa pessoa que tem uma alta relevância, tem uma alta credibilidade, que por quem você passar, você deixe uma marca na vida dessa pessoa, que por onde você passar, você ative o melhor na vida daquelas pessoas, em nome de Jesus. Se você perdeu alguma parte, se você entrou depois aqui na transmissão, vai lá no meu canal depois e assista esse culto novamente, e mande para mais pessoas. Esse culto chama Ative o Melhor das Pessoas. Seja esse sal, seja essa pessoa impactante. Não desperdice a sua vida com bobagens, com sentimentos, com perda de tempo, com achando que você tem direitos. Não temos direitos, temos deveres. O Senhor nos deu autoridade, mas também nos deu responsabilidade. Então, se nós queremos ser respeitados, sermos pessoas relevantes, a gente precisa assumir o nosso lugar, o nosso papel. Amém, meus queridos? Eu peço que você se concentre, que você ore, que você fale com Deus, que você se posicione de uma forma diferenciada neste dia. Em nome de Jesus. Ore comigo. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, e eu peço que a sua mensagem, que a sua palavra corte, Senhor, a alma e o espírito de vida-nos, meu Pai, do antes e o depois. Eu peço que essa mensagem tenha entrado em cada coração, que nós possamos ter aqui, Senhor, homens impactantes, homens que fazem a diferença, meu Pai, homens que se tornam realmente o sal, a estrutura, meu Pai, aquilo que extrai o melhor, que faz a diferença na vida das pessoas. Que tenhamos, meu Pai, famílias estruturadas, filhos que são referência, que são seguros, que olham nos olhos, que não se envolvem com relacionamentos por carência, meu Pai, mas que são seguros, que tem ali uma estrutura, que tem ali na sua casa, na sua família, no seu emocional, um alicerce. Então eu te peço, Senhor, desperta cada pessoa, meu Pai, desperta cada homem, desperta, meu Pai, o nosso povo,
para que a gente não seja pisado, para que nós não sejamos pisados, meu Pai, na vida, para que nós não sejamos pisados pelas pessoas, pelo diabo, humilhados, meu Pai, irrelevantes, como diz na sua palavra, se eu não salgar, se eu não fizer a diferença, eu vou ser jogado fora, eu não tenho relevância nenhuma, que nós não sejamos assim, meu Pai, em nome de Jesus. Que ninguém aceite, meu Pai, esta condição tão miserável. Que nós não aceitemos, meu Pai, essa condição tão miserável, tão triste, Senhor. Porque o Senhor já começa nos dizendo, vocês são. O Senhor não disse vocês serão. Vocês um dia poderão se tornar. Não, nós já somos. A sua palavra é tão poderosa, meu Pai, porque se nós acreditássemos de verdade em tudo que nós lemos, meu Pai, que espetáculo de pessoas que nós nos tornaríamos tão mais cedo. Mas a gente perde tantos anos da nossa vida acreditando em tantas mentiras, meu Pai. Tantas mentiras, olha quanta coisa que nós recebemos do Senhor. O Senhor nos chama de sal, de pessoas impactantes. O Senhor diz que nós temos poder, meu Pai. Poder. Tem tanta gente que busca poder aí para oprimir as pessoas. Isso já está dentro de nós. Se a gente ativa isso e bota para fora, quantas coisas nós vamos viver, meu Pai, abençoadas. Quantas mudanças que nós vamos viver se a gente realmente acreditar que nós podemos, que no Senhor nós podemos. Porque a sua palavra nos mostra, Senhor, que a gente pode fazer coisas extraordinárias quando nós recebemos o seu poder. Porque sozinhos, meu Pai, nós não podemos nada. A gente pode sim se autodestruir. Mas com o Senhor, meu Pai, nós nos tornamos pessoas poderosas, pessoas incríveis. E a glória é sempre do Senhor. A glória é sempre para o Senhor. Porque se nós fazemos algo que funciona, algo que presta, é graças à sua misericórdia, Senhor. É graças à sua misericórdia. Porque sem ela, meu Pai, nós vamos fazer as piores escolhas. Sem ela, nós vamos nos tornar pessoas inúteis, amarguradas, críticas, infelizes. Pessoas que não fazem a diferença para o bem, mas podem fazer uma grande diferença para o mal. E nós não aceitamos isso, meu Pai, nós não queremos isso. Eu declaro, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor amado, que cada homem acordou, Senhor. Que cada homem tomou a decisão nesta manhã, Senhor. Cada homem decidiu ser esse sal, esse algo impactante. Que nós possamos ver, meu Pai, famílias abençoadas, estruturadas. Que seja, meu Pai, cada homem, cada mulher, Senhor, que tomem essa decisão de onde estiver, ou por onde passarem, que deixarão uma marca na vida dessas pessoas. Marca nos seus filhos, marcas na sua esposa, no seu cônjuge, Senhor. Marcas lá no seu trabalho, marcas diante dos familiares. Que vejamos essa diferença, meu Pai. Que vejamos, meu Pai, a mudança de posicionamento. Porque um homem que não se posiciona, meu Pai, alguém vai ter que se posicionar. Se um homem não assume o seu lugar, ele vai ter coisas que enfrentar muito ruins, meu Pai, que é o que nós temos falado da tolerância. Tenho contra você que você tolera algo errado. Você tolera Jezabel, você tolera a intimidação, você tolera aquilo que não poderia ser tolerado. Então nos dá, Senhor, nos dá o discernimento em nome de Jesus. Que haja, meu Deus, esse despertamento. Que haja esse despertamento para que ninguém mais tolere a miséria, tolere a falta de respeito, tolere, meu Pai, filhos inseguros, tolere um casamento morno, um casamento sem graça. Que ninguém mais tolere, meu Pai, uma saúde debilitada. Que ninguém mais tolere uma vida profissional estagnada. Não, Senhor.
Não, que tenhamos aqui pessoas, meu Pai, que realmente assumem o seu papel, o seu lugar de autoridade, de homens que realmente extraem o melhor da vida das pessoas, que botam a segurança, que colocam a fé nessa família, que botam a fé nesses filhos, que se posicionam, meu Pai, como autoridades, como pessoas poderosas, relevantes, de estrutura, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque no Senhor nós podemos, Senhor. No Senhor nós podemos. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente viveu uma vida se acreditando em tantas mentiras. Mas sua palavra nos diz, tudo posso, eu tudo posso, eu tudo posso, eu tudo posso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso mais, eu posso crescer, eu posso evoluir, eu posso ser um homem extraordinário. Eu posso ter ouvido uma vida inteira que não era para mim, que isso já foi, perdi tempo. Não, Senhor, eu tenho hoje. Nós temos o agora. E se eu me posiciono, o Senhor pode me levantar. Se eu tomo uma decisão, o Senhor pode me levantar, porque a sua palavra nós lemos hoje. Nós podemos nos tornar uma luz, e quem pode esconder uma luz? Não dá para esconder uma luz, a não ser que você bota ela debaixo de um cesto, a não ser que o Senhor nos chama de luz e sal, ou seja, nós temos aqui dentro de nós o poder de fazer a diferença, mas eu posso ficar aí debaixo de um cesto se eu decidir, eu posso me esconder, eu posso me tornar aquilo que é insípido, aquilo que não tem sabor, aquilo que só serve para ser jogado fora. Então eu te peço, Senhor, dá graça a cada um de nós, dá sabedoria a cada um de nós, meu Pai. Coloca o temor em cada coração, coloca o temor em cada coração, meu Pai. Coloca uma indignação em cada um de nós, coloca uma indignação, meu Deus, para que nós não venhamos aceitar nada diferente do que nós falamos hoje, Senhor. Que os nossos filhos não sejam mais inseguros, que as nossas filhas não sejam mais carentes, que os nossos casamentos, Senhor, não sejam mais casamentos de vergonha, de apenas convivência, Senhor, não. Que a nossa vida profissional não seja uma vida estagnada, miserável, medíocre, Senhor, mas que cada um aqui, Senhor, exploda na fé, exploda na autoridade, exploda nos resultados em nome do Senhor Jesus. Que tenhamos aqui pessoas indignadas, meu Pai, indignadas, que lutam com a força da fé, com a força da nossa vida, meu Deus, para que nós venhamos a resistir, meu Pai, e crescer todos os dias um pouco mais, nessa unção, nessa fé, nessa autoridade, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro isso, Senhor, eu declaro mudanças, eu declaro restauração, eu declaro capacidade, eu declaro posicionamento, eu declaro, meu Pai, homens posicionados, eu declaro homens fortes, homens abençoados, cheios do Espírito Santo, cheios de unção, cheios de graça, cheios de poder, meu Pai, de autoridade, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro casamentos restaurados, eu declaro filhos abençoados, meu Pai, eu declaro casamentos vitoriosos, vida financeira próspera, Senhor, eu declaro um espírito ousado, eu declaro liderança, meu Pai, eu declaro homens fortes, disciplinados, eu declaro a visão, meu Pai, que nós temos a visão de enxergar aquilo que está errado e mudar, meu Pai, mudar o rumo da nossa vida. O problema não é errar, o problema não é ter tomado alguma decisão ruim, o problema é permanecer nela. Então nos dá a visão, Senhor, nos dá a visão para enxergar e, acima de tudo, para mudar. Porque tem gente que até enxerga, até reconhece, eu erro mesmo, eu falho nessa área mesmo, ok, parabéns. Agora vamos para o passo 2. Vamos mudar isso, vamos trabalhar essa mudança. Vamos lá, aquilo que eu não posso, não convém, eu não posso aceitar, eu não vou aceitar. Aquilo que está desalinhado à palavra de Deus, eu não vou mais conviver com essa tragédia. Do Senhor falar para mim que eu sou luz e eu sou sal. E eu aceito viver nas trevas. Eu aceito viver escondido. Eu aceito viver uma vidinha miserável, pequena, insignificante.
Não, Senhor, está errado. Nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos esse estilo de vida, Senhor. Nós não aceitamos uma vida pequena. Nós não aceitamos, Senhor, uma vida que não vale a pena. Porque a única vida que vale a pena é aquela alinhada ao Senhor. Do contrário, é só enfado e cansaço, Senhor. É correr como o ratinho na rodinha lá da gaiolinha dele. Está correndo, todo dia correndo, mas não sai do lugar. E a gente não pode aceitar uma vida que não sai do lugar, meu Pai. Porque progresso é alegria. E alegria é progresso. Se a nossa vida está progredindo, meu Pai, se a gente está vendo crescimento na nossa vida, melhorias no casamento, filhos que estão encaminhando, estão estruturados, vida profissional fluindo, nossa, esse é o privilégio que nós temos de ter o Senhor. Que a gente não tem uma área só que funciona. Porque tem muitos bilionários e milionários nessa terra, mas que estão passando o Natal sozinhos, que muitas vezes não vão terminar nem esse ano, e tem tantas coisas que o mundo diz que são maravilhosas, mas não tem o principal, não tem as verdadeiras riquezas que só o Senhor pode dar. Só o Senhor pode nos dar uma família, só o Senhor pode nos dar paz, só o Senhor pode nos dar saúde, só o Senhor pode nos dar livramentos. Quantas pessoas, meu Pai, que de forma são roubos, meu Pai, roubos, a morte do ímpio, assim, são tragédias. São tragédias. Às vezes nós vemos situações de pessoas como morreram, formas catastróficas. Isso não é morte de justo, não. Uma morte feia, horripilante muitas vezes. Coisa de filme. Isso é morte de ímpio. Então só o Senhor pode nos guardar, meu Pai. Mas se a gente está desprotegido, nós estamos sujeitos ao mal, estamos sujeitos a perigos, meu Pai, por todos os lados. Mas se nós temos o Senhor, nós estamos guardados, nós estamos protegidos, nós estamos em Gósen. Podemos ver que a crise está, meu Pai, no Egito, está no mundo, está acontecendo, mas nós estamos em Gósen. Estamos vivendo livramentos, milagres, estamos sendo supridos. Então honra o nosso povo, Senhor. Honra o nosso povo, abençoa o nosso povo, derrama a tua unção sobre a vida do nosso povo, eu te peço. Abençoa, meu Pai. Abençoa, para que tenhamos aqui homens muito bem posicionados. Homens fortes, diligentes, responsáveis, de unção, sacerdotes que oram, que não tem preguiça, que não fica falando que não dá tempo, mas que organiza a vida, que organiza o que é prioridade e coloca força para cumprir aquilo, Senhor. Que ore com seus filhos, que faça o culto doméstico, que leia a palavra, meu Pai, que leia a palavra para si, que leia a palavra para a família, que ore, meu Pai, mas que seja realmente um sacerdote, que seja o provedor, que o Senhor abençoe, meu Deus, para que esse homem se levante, para que ele se torne a cabeça, a estrutura, meu Pai, deste lar, profissionalmente, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, Senhor, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, fortaleça as famílias, meu Pai, porque a nossa sociedade, para ser forte, precisa de famílias fortes. Porque a nossa sociedade está fraca, está bagunçada. Tem esse monte de loucura, meu Pai, pessoas insanas falando tantas bobagens, porque as famílias se desmantelaram muitas vezes. O homem permitiu tudo, a mulher aceitou tudo e todo mundo foi vivendo sem parâmetros. E pessoas que não têm parâmetros, elas fazem loucuras com a vida delas. Elas destroem a própria vida. E o nosso parâmetro é o Senhor, a nossa baliza é o Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Coloca o temor em cada coração e que tenhamos aqui pessoas que entenderam e que farão aquilo que sabem. Que não vão ser mais ouvintes esquecidos, meu Pai. Ouvintes que ouvem uma palavra e logo esquecem. E não vão ser aqueles, meu Pai, como
aquele, como diz na sua palavra, que olha no espelho quando se vira esqueceu do reflexo. Não, Senhor, que nós saiamos para este dia já praticando o que é necessário. Que nós venhamos a praticar, meu Pai, é despertar o melhor na vida das pessoas, mas para isso eu preciso ter despertado. Que o Senhor nos desperte, meu Pai, porque do Senhor é que nós podemos... Aí sim, do Senhor, o Senhor tira o melhor de nós. O Senhor tira. O Senhor chamou o Gideão, que se via como o mais pobre, o mais irrelevante da família dele. O Senhor chamou ele: você é um poderoso guerreiro. Ô Gideão, eu estarei com você. Você é o cara, Gideão. Você é um varão valoroso. Você é um guerreiro incrível. Então muitas vezes a gente não se vê nada, Senhor. Mas o Senhor está vendo lá, porque o Senhor está falando: vocês são o sal, vocês são a terra. Então eu vou acreditar nisso. O Senhor está falando, eu vou acreditar. Porque o Senhor, o nosso Pai, é o que nos dá identidade. E o Senhor está nos dando a identidade. Vocês são o sal, vocês são a luz, vocês são poderosos, vocês têm poder, vocês têm graça, vocês têm domínio próprio, vocês têm amor. Então não tem cabimento: eu sou assim mesmo, sou desequilibrado, eu não gosto de gente. Não, isso é mentira. Isso são mentiras que o diabo colocou e a gente acreditou. Não, que a gente acredite que o Senhor, meu Pai, o Senhor é o nosso Pai, o Pai da identidade. O Senhor nos dá identidade. O Senhor deu identidade para Moisés, o Senhor deu identidade para Gideão, para todos aqueles que falavam que não ia ser nada, não ia dar conta de nada. O Senhor foi lá e deu identidade. O Senhor deu identidade para Jeremias, que não se via capaz. O Senhor deu a identidade para Jesus. O Senhor falou: esse é o meu filho amado, de quem eu tenho muita alegria, que me traz muita alegria. Então nós vemos isso, Senhor. Jesus tinha uma identidade, que quando foi tentado pelo mal, ele já tinha identidade dada pelo Pai. Se você é filho de Deus, você é mesmo, então prova, mostra aí um poder. Ele falou: não preciso disso. Meu Pai já disse que eu tenho uma identidade, não preciso provar nada. Os fariseus, os religiosos viviam falando: faz um milagre aí para a gente acreditar em você. O Senhor não tinha que provar nada, porque o Senhor tinha uma identidade dada pelo Pai. É muito incrível, meu Pai, se nós prestássemos mais atenção à sua palavra, quanto sofrimento que a gente ia poupar. Então eu te peço, Senhor, dá discernimento a cada um de nós, meu Pai, nos dá visão. Que nós possamos assumir a nossa identidade dada pelo nosso Pai Celestial. Para que possamos viver essa grande vida, meu Pai. Porque não tem como falar: não, porque eu tomo posse dessa vida abundante, próspera, abençoada, sem identidade. Sem identidade eu não vou ter prosperidade, não vou ter abundância de nada. Porque eu não vou acreditar que eu posso. Eu não vou acreditar que é para mim. Então nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda. Nos ajuda, meu Pai, que nós não venhamos a nos distrair daquilo que realmente importa, que é o Senhor e a nossa família. Então eu te peço, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Abençoa o teu povo. Abençoa, meu Pai, cada um que está acompanhando aqui na transmissão. Abençoa, meu Pai, cada um que pegou essa palavra, que recebeu essa mensagem do Senhor, meu Pai. Porque o que muda a nossa vida não é o que eu estou falando, mas o que a sua palavra está falando. O que o Espírito está falando no coração dessa pessoa. Porque o Senhor fala de diversas maneiras, de um jeito ou de outro, e todas têm significado. Então que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Cada um sabe o ponto, a área que precisa ser trabalhado, Senhor. Então que nós venhamos a trabalhar os pontos da nossa vida que precisam das respostas. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pela palavra, obrigado por essa oportunidade de nós estarmos aqui. Este momento, Senhor, de oração,
nesse projeto Casa Firme, dessas 25 horas de luta e oração e intercessão pela nossa família, porque o Senhor ama a família, o Senhor ama os filhos, o Senhor ama o casamento. Então que cada um, meu Pai, lute pela sua casa, lute pela sua família, como Neemias, Senhor. Neemias estimulou o povo, lute pelas suas famílias, lute pelas suas casas, lute pelos seus filhos. Vamos lutar por algo maior, porque um homem luta, um homem é um guerreiro. O homem luta e protege a sua família, então vamos lutar. Vamos lutar, vamos guardar, vamos proteger a nossa família, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus amado. Eu peço que o Senhor nos dê um dia poderoso, um dia abençoado, cheio de favor, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Deus querido, nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém.